Olá, queridos, bem-vindos ao Let It Cook. Hoje vamos fazer algo que já fizemos antes, mas muito melhor. Um clássico molho à bolonhesa. Para isso, precisamos de sal com pimenta, vinho tinto, um pouco de balsâmico, algumas ervas, caldo caseiro, tomates em pedaços, uma cenoura e cebolas. Eu já cortei as cebolas em cubinhos, alho, extrato de tomate, um pouco de açúcar mascavo e aqui temos um pedaço de carne bovina bem gordo, o que significa muito melhor. Hoje eu vou mostrar para vocês. Eu descobri isso. Vocês simplesmente não devem usar carne moída pronta. Ela é muito fina, a carne moída pronta. Um bom molho à bolonhesa na Itália, quando eu como um bom, ele sempre é cortado à mão, tem pedaços maiores, na verdade o nome certo é al ragu e não bolonhesa. Só aqui chamamos assim e realmente fica melhor. Hoje vou usar meu moedor com disco mais grosso para deixar a carne mais rústica. Aqui tenho uma carne chamada Bürgermeisterstück, bem marmorizada, e mantenho toda a gordura, pois é isso que traz sabor. Primeiro eu corto a carne em cubos de modo que caibam ali em cima. Fiquem tranquilos, tudo vai amolecer, pois hoje vamos cozinhar por bastante tempo. Sim, é isso mesmo. O importante do molho à bolonhesa é que vocês tenham um tempo de cozimento bem longo. Vou deixar cozinhando devagar por pelo menos 2 horas, talvez 3. Enquanto gravo os vídeos, pode ficar no fogão sem problema. Esse é o nosso primeiro de hoje. Eu já cortei as cebolas antes. Só porque eu não quero começar chorando para vocês logo de cara, isso seria muito constrangedor para mim. Vocês talvez já saibam. Quem quiser uma faca Let It Cook, tem um link aqui em cima. Se ouvirem o sino lá fora, cliquem no sininho aí embaixo, vocês já sabem. Beleza? E a cenoura eu vou descascar agora, só que por que ainda não cortei ela antes? Eu sempre gosto de usar a cenoura para tirar o resto da carne que ficou no processador. Lá atrás na bobina ainda fica muita carne. Aí eu simplesmente passo a cenoura, economizo um passo, não preciso cortar a cenoura e não desperdiçamos carne, é só descascar. Não usem cenoura demais. Isso até dá um sabor bem gostoso, mas se vocês colocarem demais, vai ficar com gosto muito forte de legumes. Já é um molho de carne bem forte, então corto só um pouquinho das pontas e corto em alguns pedaços. Agora, uma dica rápida, sempre é legal temperar logo de cara. Então já coloca bastante sal aqui antes de moer a carne, porque aí você já mistura o sal junto enquanto moe e assim fica bem mais saboroso. Sim, já podem adicionar um pouco de pimenta. Agora você enrola um pouco mais na tábua para aproveitar tudo e aí já pode começar. Ok, agora está barulhento, mas chegou a hora de passarmos as cenouras que vão liberar o liquidificador para nós. Podemos começar. Agora moemos, vantagem desta versão. Temos pedaços de carne maiores e mais gordura. Vamos preparar os dentes de alho rapidamente. Basta incliná-los levemente e bater com a faca para não se machucar. Sim, e eu só adiciono isso, assim eu tenho só um pouco do sabor. E agora eu deixei a panela bem quente na potência máxima que eu tenho. Agora, coloca um bom azeite de oliva e bastante. Sim, não economize no óleo na hora de refogar. A carne, eu sei, fica um pouco gordurosa, mas tem que ser assim mesmo numa bolonhesa. E agora, primeiro, coloque a carne. E se vocês tiverem um bom açougueiro, podem pedir para ele moer a carne numa lâmina mais grossa. Sim, geralmente tem lâminas diferentes, mas às vezes se irritam e não querem trocar porque dá trabalho. Então, se vocês encontrarem um bom, digam que querem moída na lâmina grossa, porque assim fica muito melhor. E aí vocês também podem cortar a cenoura em cubinhos bem pequenos, bem fininhos, o que chamamos de brunoise. E assim fica maravilhoso. Enquanto refogamos, já adicionamos uma pitada de açúcar mascavo. Aqui tenho um açúcar mascavo bonito, pegajoso e com sabor maltado. Por que eu faço isso? Isso tira um pouco da acidez, deixa eu tirar um pouco aqui. Isso tira um pouco da acidez do extrato de tomate, sim, já refoga junto.
Agora já podemos adicionar as cebolas. Isso aqui é um pouco demais, eram 2 cebolas bem grandes, só mais um pouco. O resto vai para o nosso caldo, vocês já sabem disso. Se vocês perceberem que está dourando rápido demais, é só colocar um pouco de caldo e já soltar o fundo da panela. Mas pode deixar dourar um pouco mais, sim. Isso vai dar um sabor muito bom depois. Coloca aí. Isso, beleza. Quando estiver bem dourado, é só adicionar o extrato de tomate. Colocamos um pouco de caldo e raspamos tudo rápido. Nada de desperdiçar, vocês já sabem, vamos subir de novo. Agora a gente refoga o extrato de tomate mais um pouco, isso também ajuda a tirar um pouco da acidez. Mesmo assim, apesar de já termos equilibrado um pouco com o açúcar, mas a gente deixa fritar só mais um pouquinho antes de deglaciar. É sempre importante, quando vocês trabalham com extrato de tomate, deixar fritar bem uma vez. Sim, vocês podem cortar a carne em cubinhos pequenos, mesmo com o mousse. Hoje pulei essa etapa por preguiça, mas assim fica ainda melhor. Se vocês cortarem assim em meio centímetro por meio centímetro, vão conseguir um verdadeiro al ragu italiano. Sim, eu estive recentemente na Toscana de férias e lá eles faziam isso com cinghiale, ou seja, javali. Desculpa, mas estava delicioso, realmente muito bom mesmo. Era feita de modo semelhante, com menos cebola e bem mais vinho tinto do que tomate atualmente. Sim, mas estava incrivelmente gostoso. Eu comia quase todo dia porque era muito bom. Ok, agora quando estiver bem douradinho assim, vocês pegam um bom vinho tinto. Vou mostrar que ele é bom experimentando um pouco. Sim, é bom. Quer dizer, não. Esse aqui é quase bom demais para cozinhar. Mas sempre digo, por favor, não usem vinho de caixinha, dá para sentir o gosto. E não precisa colocar um vinho de 20 euros. Mas eu digo assim, pode gastar uns 6 euros num vinho para cozinhar. 5 euros, 4 euros. Depende do vinho que vocês têm, tá? Aí coloca todo o vinho. O vinho deixa o molho à bolonhesa com uma cor estranha, mas usando bastante extrato de tomate dá certo. Agora solta o fundo grudado e deixa o vinho ferver um pouco junto. Agora vocês veem, já temos aqui uma cor bem bonita, meio roxa, não está mais tão vermelha. Era isso que eu queria dizer, mas o sabor fica realmente muito bom. Vocês podem adicionar um pouco de vinho do Porto ou o que tiverem em casa. O importante é o caldo, que é fundamental. Não usem caldo pronto, façam um caldo caseiro. Vou deixar aqui um link para um bom caldo. Preparem ele, congelem em formas de gelo e depois coloquem alguns cubos no prato. Isso é como um cubo de caldo natural, feito por vocês. Os caldos industrializados têm gosto de extrato de levedura ou outros aditivos. Não precisamos disso aqui. Ah, é verdade, eu quase esqueci. Preciso mencionar mais uma vez: os queridos Altos da Áustria me presentearam com esses copos. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Eu realmente só pedi para eles. Não recebo dinheiro deles. Só ganho belas taças de vinho e para mim, uma boa taça de vinho vale muito. Eu simplesmente prefiro beber em um copo bonito. Por isso, acho ótimo que eles tenham me apoiado nisso. Então, agora, quando o vinho tinto já reduziu um pouco, podemos adicionar o caldo, pode colocar tudo. E os tomates aqui? Agora, infelizmente, porque não prestei atenção direito, peguei tomates com ervas. Não sou fã disso. Costumo comprar tomates picados sem ervas, mas desta vez comprei errado. Ah, agora tem algumas ervas aí, não faz mal, mas elas sempre ficam meio cinzentas e têm um gosto meio estranho. São só umas ervas secas qualquer. Vocês não sabem de onde elas vêm, mas por isso mesmo não posso simplesmente jogá-las fora, né? Agora vocês pegam um gole de água e lavam todas as coisas que usaram, só jogando de novo na tigela. Um pouco assim, só enxaguar tudo, aproveitar todo o sabor, não desperdiçar nada, até enxaguar o vinho tinto. E toda essa mistura já pode estar relativamente líquida agora. Sim, então toda essa coisa, porque queremos deixar cozinhando por umas 3 horas ou 2 horas. A mistura perde bastante água e se vocês não prestarem atenção, pode ficar com pouca água e acabar queimando para vocês. Então sempre deem uma olhada. Vocês veem, isso agora parece mais uma sopa do que um molho à bolonhesa. Agora podemos adicionar a folha de louro e o dente de alho amassado. Por que ainda não coloco as ervas? Se eu cozinhar as ervas por 2, 3 horas agora, é melhor nem colocar.
todos os óleos essenciais vão evaporar. Então a gente coloca ela só no final. Aromatizamos o molho à bolonhesa, tornando um prato mais refinado. 3 horas depois, a gente se vê de novo. Até já. Em 3 horas e meia já está pronta. Vocês veem como reduziu bastante e ficou com uma textura bonita, exatamente como queremos. Agora vamos tirar a folha de louro, depois podemos procurar o dente de alho. Se encontrarmos, ele deve estar por aqui em algum lugar, também vamos tirar. E agora vamos colocar mais um pouquinho do vinho de beber, fresco, pouco antes de servir, porque isso dá um sabor bem gostoso de vinho, eu gosto muito disso. Se vocês tiverem crianças junto, claro que não, vocês só usam um caldo e provam o vinho para ver se está bom. Um pouquinho de um bom aceto também, só para dar o toque final. Se o aceto não for tão bom, vocês podem colocar ele durante o cozimento. Sim, se for de alta qualidade como o meu, pode colocar no final, pois dá um sabor ótimo. E agora coloca o tomilho e o alecrim e deixa eles só uns 10 minutinhos aí dentro. Sim, vocês também precisam provar de vez em quando. Com o alecrim, tomem cuidado porque pode acabar colocando um pouco demais, aí fica com gosto de sauna. Então experimentem, provem de vez em quando. Meus queridos, esse é o meu jantar de hoje. Infelizmente não vou mostrar uma prova para vocês hoje porque isso vai ser o meu jantar. Não vou cozinhar uma massa só para isso agora. Vou tirar uma foto para mostrar como ficou depois de comer hoje à noite. Agora vou experimentar o molho para vocês. No entanto, admito que já experimentei algumas vezes e está excelente. O que posso dizer? Para mim, essa é a melhor maneira de fazer um molho à bolonhesa, pelo menos um bolonhesa clássico alemão, digamos assim. O ao ragu é ainda mais refinado. Já falei antes sobre o cortado à mão, agora é só se divertir fazendo. Nos vemos de novo na próxima semana. Não esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar toda essa bagunça aqui, um pouco nas redes sociais para eu crescer e ficar maior. Claro, só se vocês gostaram, meus queridos. Até breve no Daily Cook, fiquem bem. Tchau, até mais.